259. Tá bom? A página, aula de história. Nós vamos primeiro relembrar tudo que nós já estudamos no início para poder entrar na matéria de hoje. Então, nós vamos voltar lá no capítulo 4, na página 259. Vocês podem pegar o marca-texto? Eu vou começar a ler o que eu estiver lendo agora. Vocês já podem começar a marcar. Na 259, nessa parte amarela aí do texto, está dizendo assim... Ó, o título é o Brasil Urbano. Os portugueses, eles fundaram várias vilas e cidades na época em que colonizaram o território brasileiro. Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitas se tornaram os grandes centros urbanos, como essa dessa imagem que a gente está vendo aí, de Fortaleza, lá no Ceará. Tá bom? Essa foto é de 2017, que as mudanças ocorreram de acordo com o tempo vai passando, as mudanças ocorreram. Mas se vocês observarem Tia, essas para duas marcar tudo, páginas, eu tava pegando marca-texto. podem marcar esse texto todinho aí, essa parte amarela, tá bom? Se vocês Tia, repararem qual é a página, tia? 258, 259. Abram as duas agora aí. Se vocês repararem, olha só, é a mesma cidade. Na 259, mostra o prédio ainda conservado da época do Brasil colônia. Repararam isso daí? Certo? Marcaram essa página 259? Lá na parte amarela? Então, agora vamos para 260. 260 agora. As primeiras vilas e cidades. Todos marcaram aí? Oliver, você tem uma pergunta, pode falar sobre a aula? Sim. A página 260 também para marcar tudo? Espera que eu vou dizer o que é para marcar, tá bom? Vou Tá. começar a ler também. Ó, as primeiras vilas e cidades. Podem começar a marcar lá embaixo. Ó. Os portugueses que colonizaram o Brasil, a partir de 1530, cultivaram a cana-de-açúcar. Eles construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. Eles começaram a plantar aqui no Brasil a cana-de-açúcar, começaram a produzir. O último parágrafo também, dessa página 260, vocês podem marcar. O desenvolvimento dessas e de outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. Eles começaram a plantar a cana-de-açúcar no litoral, e daí começaram a surgir as vilas. As primeiras vilas. Pode falar, Laira. Você tem uma dúvida? Ô tia, é para sublinhar isso que você leu agora? É para sublinhar o que eu acabei de ler, o parágrafo, o primeiro e o segundo parágrafo da página 260. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não tá bom. Então vamos lá para 261. Todos acompanhando? Faz ok aí. Muito bem. Ótimo. Então vamos continuar. A ocupação do litoral. Podem marcar o primeiro parágrafo, esse parágrafo que eu vou ler. Entre as vilas e cidades envolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próxima ao litoral, ficava próxima ao mar, tá bom, crianças? Essa localização era vantajosa, por quê? Ela facilitava o embarque de produtos em destino à Europa, tá bom? Era importante para eles, porque eles pegavam os produtos e levavam lá para a Europa, certo? Agora, o que eu vou ler não precisa marcar, vocês só vão marcar o primeiro parágrafo. Além disso, nesse período, os portugueses eles tinham pouco conhecimento do interior do território e ainda encontravam dificuldade para explorar essas regiões. No início, eles tinham dificuldade para explorar as regiões mais para dentro do nosso país. Eles só começaram a explorar ali o litoral. Qual foi o primeiro produto que eles começaram a explorar aqui no Brasil, que eles levaram lá para Portugal? Alguém lembra? Que eles fizeram os índios
Gabriel Ludogiaro, que eles fizeram os índios como mão de obra para carregar? Fala, Gabriel, você sabe? Não? Você levantou o dedo? Qual foi o primeiro produto que eles exploraram aqui? Alguém saberia? A cana-de-açúcar foi depois que eles começaram a plantar. Foi o que, Oliver? Tia, eu acho que foi o ouro. Olha só, foi uma árvore. Qual o nome daquela árvore que tinha em grande quantidade aqui? Pau-brasil. Pau-brasil. O ouro foi depois. Boa tarde, Pedro. Pau-brasil. Nós estamos na página 261. Isso aí, acertaram muito bem. O pau-brasil. Isso aí. Agora nós vamos... lembrado desse. Isso. Agora sim, nós vamos falar do ouro. Tá? Eles exploraram o pau-brasil. Podem ir passando para a página 262. Eles começaram a explorar... Xalu? Oi. Pode falar. Fala, tio Gil. Posso te atrapalhar rapidinho? Pode. Só para te falar da aula de inglês. A aula de inglês começa às 4h20. Você vai dar a primeira aula até 3 horas, né? Sim. De 3 a 4h20, eles vão ficar em intervalo. Aí volta a 4h20 só para o inglês. Tá bom? Aí no final você lembra eles para mim, por favor. Tá bom, sim, tio Gilbert. Até 4h20. Tá bom, minha amiga? Tá bom, Valeu, obrigado. Obrigado. Nada. Então, vamos voltar lá, crianças. Então, foi o pau-brasil que eles exploraram, que já tinha aqui no pau-brasil, que eles levaram lá para Portugal. Depois, eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, né? Que teve os engenhos. E qual foi a mão de obra? Quem eles trouxeram para cá, para o Brasil? Trazidos lá da África para trabalhar. Foram... Fala, Gabriel Ludogiaro. Pode falar, Larinha. Foram os índios. Não, não foram os índios. Eles trouxeram da África, os escravizados. Fala, Os escravos. Tia. os escravos, os negros, os escravos lá da África. Fala, Oliver. Foram os indianos. Os africanos, tá bom? Que eles trouxeram lá da África. Tá bom? Agora vamos para 262. Todos estão na 262 agora? As cidades no tempo do ouro. Algumas atividades econômicas podem começar a marcar o primeiro parágrafo, tá bom? Só a primeira parte aí do primeiro parágrafo. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciar o desenvolvimento das cidades no interior do território brasileiro. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Quando eu estiver lendo ou falando, aguarda um instantinho, levanta o dedo, fica esperando, porque quando eu acabar de falar, aí eu atendo vocês. Se vocês ficarem falando junto comigo, eu vou ter que repetir, aí vai atrapalhar, tá bom? Vou repetir, vocês aguardam. Eu estou na página 262. O que eu estiver lendo agora é o que vocês vão marcar, com marca-texto ou com lápis, ok? Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento das cidades no interior do território brasileiro. Até aí que vocês vão marcar, tá bom? Certo? Todo mundo entendeu? Viu? É só esperar, que aí depois vocês vão saber. Fala, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Sim, estou aguardando. Tia, sem querer, eu Não tem marquei problema. até o Brasil. Não tem problema, tá bom? Só aguardar. Esperar eu terminar de ler, que aí vocês vão saber a parte que tem que marcar. Tá bom? Agora não precisa. A mineração, por exemplo, ela contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos, que aí começou a surgirem as cidades, tá bom? A necessidade deles explorarem esse ouro lá em Minas, eles começaram a montar as primeiras vilas aí, tá bom? As primeiras cidades. A atividade mineradora, ela teve início no século XVII, quando foi encontrado ouro na região
onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais, como eu já falei. Ao longo desse século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram, quer dizer, eles foram para essa região da mina na esperança de encontrar ouro, né, de enriquecer com esse ouro aí, na esperança de enriquecer com a extração desse ouro. Nessa época, a mineração, ela se tornou-se muito importante, uma importante atividade econômica no Brasil, nessa época aí no século XVIII, tá bom? Olha, como mostra a foto aí, ó, a estrada para as minas é uma pintura, tá bom? De 1920, essa pintura, a pintura. Arquitetura colonial. Agora sim nós vamos marcar, lá embaixo, onde está assim, arquitetura colonial, lá do Brasil Colônia. A riqueza gerada pela extração do ouro, ela teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Podem marcar essa parte aí, ó. A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Alguém tirou meu áudio, né? Então, vamos continuar. Naquela época, muitos casarões... Fala, Gabriel. Ô, tia, em que parte você tá? 262, arquitetura colonial. Tem que prestar atenção. Vai marcar o primeiro parágrafo desse pequeno texto, isso é dentro de um quadro. A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Somente isso que você vai marcar. Naquela época, muitos casarões, eles tinham 2 andares, várias janelas, móveis luxuosos, como vocês estão vendo na imagem aí, tá vendo? E as igrejas também, elas tinham os altares revestidos em ouro e fachadas com ricos detalhes em pedra. Então, as igrejas, a parte de fora, era de pedra, e por dentro, elas tinham ouro, tá? Era revestido de ouro os altares, ok? Marcaram aí, entenderam direitinho? Giovanni está marcando. Agora, nós vamos à nossa aula de hoje, que nós já relembramos tudo que já foi falado. Então, vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje começa na 264, tá bom? A atividade de hoje, as páginas de hoje, 264 até 267. Hoje aí, pode colocar a data de hoje, 24 de junho. Repetindo as páginas. Escreve aí, Gabriel. 264 até 267. Vamos lá. Fala, Gabriel. Ô, tia, é na agenda? Sim, agenda de hoje. 24. Tia, pode repetir, por favor? 24 de junho, páginas 264 até 267. Em casa, na plataforma. Fala, Oliver. Oi, tia. Oi, meu amor. Bota oi, Rian. Tia, quais são as páginas mesmo? Boa tarde. Que bom que você chegou para nossa aula. Que saudade, meu amor. Lindo. Tudo Quais bem? são as páginas? Sim, tia. Nós estamos começando, só terminar de falar com o Rian, eu falo com vocês. Rian, nós estamos hoje na página 264, nós vamos até 267. 264 até 267. Anota na sua agenda aí. Agora, olha, pode falar o que você ia falar. Tia, a gente tem que escrever na agenda, mas... Isso, agenda. Sempre, a matéria... Todo mundo pegar a agenda, anotar essas páginas na agenda. E as atividades de casa estão na plataforma. Então, vamos lá no nosso livro. Vamos abrir o livro, as 2 páginas, aí ver se vocês conseguem abrir as 2 páginas ao mesmo tempo. Se não, não tem problema. 264 primeiro. O cotidiano.
nas cidades mineiras. Todo mundo? Tá muito rápida. Não, muito rápido, não. Tia, Desculpa, qual que vou são falar as páginas mais de casa mesmo? devagar. Casa na plataforma. Desculpa, então eu vou falar mais devagar, então. Tia, Pode deixar. tem que sublinhar também essa? Por enquanto, aguarda. Quando tiver, eu falo. Tá bom? Tia, página 263. A gente não vai fazer, não? Já foi feita, tá? Nas aulas anteriores. Teve até a correção. Tia, Oi. Oi, boa tarde, Luiz. aonde tá o dever da plataforma? Onde fica a plataforma do dever? Fica na Google Sala de Aula. Tia, Oi. Pode falar. Pode repetir as páginas? Pode Posso, repetir sim. as páginas, por favor? Sim, aqui tem criança chegando agora, né? 264 até 267. Ok? Todos anotaram Tá, aí? obrigado. E a atividade de casa está lá na plataforma. Todos entenderam? 267? Isso. 264 e 267. Até 267, ó. 264 até 267. Ok? Tia, Sim. tem que colocar o ciente? Precisa não. Porque Se eu quiser, tinha pode, colocado. você sabe. Então, vamos lá. Pode ser. O cotidiano nas cidades mineiras. Eu vou ler, vou pedir alguém para ler também, tá bom? Para vocês compartilharem aí também, da nossa aula. Participarem. Então, vamos lá? Laira, você quer começar a leitura? Vamos lá, Laira. Liga o seu áudio. Somente Laira agora falando, tá bom? Laira, pode começar. Eu já leio o título, o cotidiano nas cidades mineiras. Agora você pode começar a ler esse parágrafo, por favor. vamos conhecer como era o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial. Continua. Observe a ilustração e as informações a seguir. Tá vendo? Se vocês abrirem Obrigada, Laira. Se vocês abrirem as duas páginas, 264 e 265, vocês vão ver a imagem do local das cidades mineiras. Como é cotidiano, é o dia a dia deles. Como que era o dia a dia deles lá nessas cidades mineiras, né? Onde foi descoberto o ouro, que nós falamos ainda há pouco. Então, a primeira que nós vamos ler é essa aí, ó, na página 264, no canto esquerdo de vocês. A maioria da população, olha aí a casinha aí, ó, vivia de maneira precária, em residências simples, feitas de pau a pique. Aí vocês vão perguntar, tio, o que é pau a pique? Lá embaixo no livro, onde está escrito assim, página 264, pau a pique é uma técnica de construção que utiliza varas de madeira entrelaçadas, revestido com barro. Eles entrelaçam aquelas varetas, né, de madeira e reveste com barro. E tipo aquele barro que a gente cola, que a gente faz artesanato, vai colocando ali e vai fazendo aquele barro molhado, tá bom? Fala, Pedro. Pode falar, Pedro. Qual a sua dúvida? Pedro não quer falar? Então vai, Oliver. Pedro, você tem que ligar seu áudio para você falar, senão eu não te ouço. Fala, Oliver. Tia, a gente estudou isso no segundo ano, sobre o pau a pique. Isso. Aí, você pode explicar um pouquinho sobre isso? Eu ia explicar mais agora. Você sabe falar alguma coisa? Eu só quis falar para você isso mesmo. Não quer falar, não? Então fala, Pedro. Fala, Pedro, estou te ouvindo. Pode falar. A gente vai ler essas partes aqui?
Vamos ler sim, já já. Então, olha só, a casa de pau a pique, como eu estava falando para vocês, são essas varas de madeira aí entrelaçadas, revestida com barro. Era assim que era a casa simples, que está dizendo as residências, são as casas das pessoas mais simples, da maioria da população era assim. E esse cotidiano que nós vamos falar das cidades mineiras, crianças, ela não é de agora, não. Essa cidade mineira não é da agora, tá? Foi lá no passado, no século XVIII, quando iniciou essas cidades mineiras com a procura do ouro. Essas cidades mineiras, elas surgiram da procura pelo ouro, tá bom? Diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram, quer dizer, eles foram para a região que eles queriam enriquecer com essa extração do ouro, tá bom? Continuando a leitura aí da página. Oi, pode falar. É Luiz, quer falar? Tia, antes dessa quarentena, na Pontinha, eu fui lá para Minas Gerais. Que legal, lá que no século XVIII eles descobriram a primeira mina lá, o ouro, né? Eu fiquei uns 3 dias lá. Lá eles têm um sotaque muito engraçado. Ah, sim. Que legal, hein? Você viu lá as cidades coloniais, viu tudo lá? O que você viu lá? Ah, tem muita coisa. Tem um trem lá, Maria Fumaça, que eles chamam. Isso. Tem um monte de coisa. Tem um museu lá também. Isso, que legal. É bom conhecer, né? O que você viu lá nesse museu? O que tinha lá que você lembra que você mais gostou? Uma capa lá que tinha de um monte de rei, um monte de estátua, objetos. Isso, da época do Brasil colonial. Vocês sabem o que é Brasil colonial? Quando o Brasil ficou sendo colônia de Portugal. Fala, Luiz, pode falar. Aí lá eu também consegui descobrir o que significava falar que nasceu em berço de ouro. Lá tinha bem um berço de ouro de verdade. Isso aí, fala, Oliver. Fala, Oliver, sobre o que Luiz está falando? Pode falar. Mais ou menos. Eu já fui para Minas também. Oi, lá que tem legal. muitas joias. Olha só. Fala, Lara. Quem é que quer falar? Eu. Pode falar. Você tem que... Você tá em qual página? Minha mãe mexeu um negócio aqui no celular. 264. Tá. Estou na página 264. Deixa eu... Então, gente, essas cidades mineiras, elas eram um pequeno povoado, mas para a época era uma cidade grande, tá bom? Para a época lá era uma cidade grande, porque foram as primeiras cidades a serem construídas lá na época. E falando de novo sobre essas casinhas aí da população simples, né, da maioria da população que era casinha de pau a pique, né, que vocês já sabem o que é, a maioria da população nessa cidade, ela vivia de maneira precária, quer dizer, as casas dessas pessoas eram bem simples mesmo. Agora, ao lado do que eu acabei de ler, as pessoas com mais posses, elas viviam em melhores condições, em casarões de pedra ou alvenaria, tá? Elas viviam em casarões de pedra. Levanta o dedo, tá bom? Quando eu tiver... Por enquanto não é para marcar, não. Quando for para marcar, eu falo. Fala, Pedro. Porque tem o nome de uma cidade mineira que é chamada Ouro Preto. Devido a essa extração, nós explicamos na aula anterior que devido à exploração do ouro e o preto é porque, por causa do minério, o ouro, ele ficava com aquela camada escura. Ela passava sobre isso. Fala, Olga, você sabe isso? Fala, Luiz. Minha mãe me deu aqui umas fotos, olha aqui. Um berço de ouro que é feito de ouro, ó. Olha lá, ó, do museu que ele foi. Segura ele reto, porque senão a claridade não deixa pra gente ver. Vocês estão vendo, crianças? Aí, tá bom. Estão vendo? Também lá tem uns móveis como se fosse uma sala. Da época, ninguém pode sentar lá, senão o segurança chama atenção. Eu descobri de um jeito não muito bom. Peraí. Chama um pouquinho pro lado. Luiz, puxa um pouquinho. Isso aí, tá bom. Ótimo. Obrigada, Luiz. Agradece sua mãe aí, tá bom? Muito obrigada.
Oliver, você ia falar alguma coisa do que eu estava falando? Tá. Mais alguém? Alguma dúvida? Tá bom? Então, vamos lá, continuando aí. Então, como eu estava falando, as pessoas com mais posses, elas viviam em melhores condições, em casarões de pedra ou alvenaria, tá? Reparem só nas imagens aí o tipo de casa. A diferença das casas de quem tinha mais dinheiro. E elas viviam em casas melhores do que as pessoas, a maioria da população, que era mais simples, que viviam nessas casas de pau a pique. Era uma grande diferença das pessoas que tinham mais condições de vida. Tá bom? Vamos ler o terceiro aí. Para garantir seu alimento, algumas famílias elas possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas, tá bom? Para elas, essas pessoas que viviam nessas casas, essas casas simples de pau a pique, para terem uma alimentação melhor, elas plantavam no seu quintal, elas plantavam, faziam plantações delas lá. Elas trabalhavam muito e recebiam pouco ou quase nada. Elas precisavam plantar para poder ter uma alimentação melhor. Então, elas plantavam no próprio quintal da casa delas. Observem na imagem aí do livro de vocês, estão vendo? Essas casas de pau a pique, as pessoas, elas construíam, faziam uma pequena hortinha no quintal, ok? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Tudo ok? Isso aí, Emanuel. Certo? Estão entendendo? Então, continuando aí. No finalzinho dessa página 264, a água utilizada pelos moradores, ela é retirada de rios, poços ou chafarizes. Estão vendo a imagem aí do chafariz? Porque a gente, por exemplo, na nossa casa, quando vocês querem água, vocês vão lá na torneira, né? Utilizar água, tomar banho no chuveiro. Antigamente não tinha água encanada, não tinha nada disso. Não tinha. Então, nós temos água encanada. Usamos as torneiras em nossas casas. Mas naquela época, não existia água encanada, né? Eles retiravam água de chafarizes, rios e poços. E vocês sabiam que as pessoas que viviam em casarões, nesses casarões, os ricos, eles... Sabe quem carregava as águas a água para eles? Que carregavam? Alguém saberia me dizer? Qual eram as pessoas que trabalhavam para eles? Fala, Pedro. Pode falar, Pedro. Eram esses carros de bois aqui que tá falando? Não, eu estou falando, na verdade, o carro de boi eu vou falar depois. Eu estou falando das pessoas que trabalhavam. Isso aí, os escravos que carregavam, tá bom? Essas águas para eles, porque não tinha água na casa de torneira. Eles iam pegar nesses chafarizes, nesses poços, tá bom? Em rios também. Eles, muito bem, Pedro. Isso aí, tá bom? Até aí todo mundo entendeu? Fala, Gabriel, qual a sua dúvida? Boa tarde, Thales. 264, Thales. Perto da igreja também tem os escravos, tem os caras nadando. Isso, nós vamos nessa página agora, Gabriel. Vou explicar para você. Isso aí, bem observado, Gabriel. Na 265 que nós estamos indo agora, que Gabriel está falando aí. Olha, nós temos aí, a primeira, as minas, que eram os lugares onde o ouro, só um minutinho, o ouro era extraído. Geralmente ficava próximo dos centros urbanos. Fala, Pedro, é você que tem... Alexandre, pode falar. Esse negócio aí de minerar parece um iglu verde gigante. Isso aí. Ó, 265. Estão aí? Então, as cidades nos centros urbanos, elas foram construídas ao redor dessas minas, né? Porque assim eles tinham maior controle sobre esses minérios aí, sobre esse ouro que eles recolhiam da mina, tá bom? Todo mundo entendeu até aí? Então, vamos falar agora sobre essas igrejas aí, ó. As igrejas eram as construções mais importantes da cidade, e onde muitos moradores se reuniam para realizar as celebrações religiosas. As igrejas, como nós falamos no início, elas eram grandes construções, depois eles começaram a construir essas igrejas. O que tinha dentro das igrejas? Eles enfeitavam com o quê? Os altares eram com o quê? Que eles tiraram da onde? Ouro. Ouro, da onde que eles retiravam? Dessas o quê?
dessas minas. Muito bem. Então, ó, vocês estão show de bola, muito bem. E a religião católica sempre esteve presente. A igreja era o local onde as pessoas da cidade se reuniam. Eles se reuniam para conversar, né? Lá na igreja. Também, depois, a religião católica sempre esteve presente nessa época, certo? Então, vamos aí à próxima. A casa de fundição. Acharam aí a casa de fundição? Tia. Oi, Pedro. Tia. Pode falar, Pedro. Uma pergunta, os escravos podiam frequentar as igrejas? Olha só, eles ficavam, quando eles estavam lá na senzala, onde eles ficavam, eles se reuniam lá, tá bom? Não podiam. Era muito diferente. Nós vamos falar numa próxima aula mais sobre isso, tá bom? O tratamento com os escravos era diferente. Eles sofriam, eles apanhavam, a alimentação deles era diferente. Nas aulas anteriores, eu também comentei sobre isso, mas eu posso também tirar sua dúvida agora. Tá bom? Quem falou? Deu para entender, Pedro? Tá? Eles tinham um tratamento diferente. Eles eram maltratados. Eles fugiam, lembra que eu falei que eles fugiam para os quilombos, os que fugiam, que eles não aceitavam serem maltratados, apanhavam quando faziam o que os seus donos, eles eram os donos, os senhores eram donos dele, eles tinham que fazer tudo que eles mandavam, né? Os escravos são tipo... Eu acho errado, mas nessa época era assim. Os escravos são tipo animais. Naquela época, eles tratavam eles assim. Naquela época, né? Naquela época. Fala, Miguel. Miguel Jorge, quer falar alguma coisa? Tá bom, Miguel. Fala, Gabriel. Ô, tia, os escravos eram, tipo, tratados igual animal. Verdade, né? É errado isso, né? Que todo ser humano tem que ser tratado igual. Nós temos que tratar as pessoas todas iguais. Mas, naquela época, ocorreu isso. Tia. Né? Oi, meu amor. Por isso que agora Fala, existe... Pedro. Por isso que agora existem os direitos humanos. Isso aí. Que sempre deveria existir, né? Que a gente respeitar o próximo. Tem sempre que respeitar as pessoas. Não tratar ninguém diferente. Todos iguais. Não é isso? Então tá bom. Vamos voltar aqui. Mais alguma dúvida? Quem quer falar? Levanta o dedo aí que eu não entendi. Triste. Miguel Vieira, pode falar. Não? Então tá bom. Posso continuar? Então tá bom. Não tem dúvida, não? Todo mundo entendeu aí até agora? Então tá. A casa de fundição. Vamos ver o que é a casa de fundição? A casa de fundição, criança, era o local onde os funcionários portugueses, eles coletavam os impostos e os controlavam a extração de ouro na região das minas. Essa casa de fundição era onde eles colocavam ouro e controlavam, né? Porque a maior parte ia para Portugal, certo? Vocês estão vendo a imagem aí? Estão vendo? A casa de fundição era o local onde o ouro ia para ser contado. Eles contavam para prestar conta a quem? A Portugal, porque o Brasil era colônia de Portugal, certo? Essa época ele era colônia de Portugal. Para administrar um pouco, para administrar por um outro, ele é administrado por um outro país, tá bom? Como na época o Brasil era administrado por Portugal. Todo o ouro que era extraído aqui, a maior parte ia lá para Portugal, tá bom? E o Portugal que comandava tudo que aqui no nosso país. Isso durou por 300 anos, que eles chegaram aqui, começaram a explorar nossa terra, começaram a escravizar os índios, depois trouxeram os escravos trazidos da África, né, para poder mão de obra, poder eles trabalharem para eles, né? Então, eles eram explorados. O Brasil foi explorado por Portugal, tá? O Brasil foi a colônia de Portugal. Então, vamos ler a outra aí. As câmaras municipais, acharam aí?
Está no canto esquerdo dessa página. Era o centro administrativo das cidades. Oi, meu amor. Pode falar. As crianças filhas de escrava também trabalhavam para os senhores? Olha só, as crianças ficavam enquanto era pequena, eles ficavam nas casas com as mães, que as mulheres, elas trabalhavam nas casas, né, dos donos, elas ficavam ali. Depois que elas cresciam, elas começavam a trabalhar também. Elas ficavam junto das mães. Tá bom? No início. Tá. Nós vamos falar mais sobre isso também, mas tem dúvida, pode perguntar, sem problema algum, tá bom? Estão corretos. Tá? Com dúvida, tem dúvida, é melhor tirar agora aqui, para isso que nós estamos aqui, tá bom? Então, voltando aqui às câmaras municipais, existia política naquela época. Um grupo de pessoas que administrava a cidade. Elas se reuniam para administrar. Já vou falar com você, João, sobre o comando de Portugal. Então, elas se reuniam nessa Câmara Municipal, que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Para prestar contas a Portugal de todo o ouro, de tudo que estava sendo administrado no nosso país. Fala, João, você tem uma dúvida? Eu estou na página 265, finalzinho. É porque minha internet está caindo toda hora. Ok, ó. Você pode ir na 265, que nós já estamos lá. Oliver, pode falar. Fala, Tia, Oliver. Não te ouço. Tia, é por isso que tem tanta gente na frente da Câmara Municipal, né? Isso. Elas estão indo para se reunir nessa imagem aí. Muito bem observado. Isso aí. Agora, nós vamos falar, que o colega tinha comentado, sobre os carros de boi, tá? Hoje em dia a gente vê carroça puxada por cavalo, por burro. Aí, ó, os carros de boi eram um dos principais meios de transporte de mercadorias na região das cidades mineiras. Olha os bois aí puxando essas mercadorias aí, ó, carregavam de um lugar para o outro. Fala, Alexandre. Pode falar. Eu vejo um monte de pessoa cavalgando aqui na minha rua, às vezes. Que legal. Fala o... Eu também. Luiz. Tia. Luiz, tem uma pergunta. Agora com essa pandemia, minha rua tá parecendo uma roça. No meu microfone estava desligado. Você não conseguiu ouvir, mas a minha panela de pressão acabou de explodir. Ah, meu Deus do céu. Cuidado aí, tá? Uhum. Cuidado aí. Mas eu tô na sala, não tô na cozinha, não. Tá bom, ainda bem que não machucou ninguém não, né? Graças a Deus, que bom. Tá tudo certo aí, né? Então tá bom, vamos continuar nossa aula. Graças a Deus que não houve nada. Então, voltando aí, ó, tô na parte do carro de boi, tá? Que era um dos meios de transporte da época. É sobre o que eu tô falando, Oliver? Pode falar. Eles usavam os bois como locomoção porque os bois eram mais fortes que os cavalos para levar as coisas, né? Isso. Também. Ó, uma carroça aí, vocês estão vendo a imagem? Puxada por bois. O meio de transporte que era utilizado para carregar mercadorias naquela época. Viram aí? Ó, aí está perguntando no livro em que aspecto a cidade apresentada aí nessa página, esse lugar, se parece com o lugar que você mora. Se parece essa cidade aí? Se parece com o lugar que nós moramos? Não, né? Por que, João Pedro? Você saberia me responder por quê? Eu acho porque aqui é cidade e aqui é tipo campo. Porque estava no início, né, das construções. Alguém mais? Oliver vai falar alguma coisa? Isso. Pode falar? Muito bem, João, obrigada. Fala, Oliver. Pode falar. É porque é uma roça. Aí é uma roça. Onde a gente mora é meio que uma cidade, que tem prédios. Exatamente, porque lá ela era logo no início, né? As construções, as primeiras cidades, as primeiras vilas.
Sim. Quem quer falar? Pedro? Pedro. Pode falar. E também porque aqui nessa cidade era tudo antigo, né? Isso, as casas... Tinha muitas antiguidades. Exatamente, as cidades coloniais, né? Eram feitas de outro material. Isso, muito bem. Tão espertos. As casas eram feitas de outro material. As mercadorias eram transportadas diferentemente. De hoje, né? Que nós temos os meios de transporte modernos. Bem diferente. Mais alguém? Muito bem lembrado, Pedro. Parabéns. Quer falar, Miguel Vieira? Saúde. Espirrou. Saúde. Então, mais alguém? Pô, se Miguel Vieira falar, vai chover. Ô, tia, aqui, na minha casa, o telefone aqui tá dizendo que é 2h44. Aham, a tia sabe. Tá bom? Por quê? Você tá querendo que acabe logo? É isso? Tá querendo que acabe logo? Ele deve estar querendo intervalo. Tá querendo intervalo. Não, é que eu quero ficar no pulo-pulo. Ó, agora vamos à nossa aula. Vamos agora para a página 266. 266. Na 266, nós vamos falar sobre a influência indígena em nossa cultura. Tá bom? Olha, a influência indígena ela está presente em nossa cultura. E essa influência ela veio desde a época do Brasil colônia. Quer falar, Miguel Jorge? Pode falar. É dúvida? Tia, esse aí é para sublinhar ou não? Não, na outra que passou, não. Agora eu vou dizer quando é para sublinhar. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Então, olha só, a influência indígena ela está presente em nossa cultura. Vem lá desde a época do Brasil colônia, que muitas coisas que os índios fazem, né, e faziam, a gente tem esses hábitos indígenas também na nossa cultura. Então, vamos começar a leitura do livro? Olha só, podem começar a marcar o primeiro parágrafo. Muitos aspectos do modo de vida indígena. Oi. Você tá conseguindo me ver? Quem que tá falando? Emanuel. Emanuel, eu estou te vendo sim. Tá. Tá bom? Muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam na colônia. Podem marcar na colônia. Então, aí está dizendo o modo de vida dos indígenas, o tipo de alimentação, o artesanato que eles usavam. Desliga o microfone aí, Arthur, por favor. A alimentação, isso tudo passou a fazer parte da vida das pessoas que viviam lá na colônia, tá bom? Dos portugueses que vieram, eles começaram a seguir não só na alimentação, mas nos hábitos de tomar banho, de dormir em redes. Fala, Olivia. Qual a sua dúvida? Tia. Oi. É para sublinhar. É para sublinhar a primeira e a segunda linha. Muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam na colônia. Ah, tá. Ok? Sim. Só estava em dúvida se era para sublinhar o resto ou não. Não. Agora eu vou continuar lendo. Não precisa marcar. Só vai marcar porque eu estou lendo e explicando ao mesmo tempo. Quando for para marcar, eu vou falar com vocês. E vocês acompanharem o livro, vocês vão saber quando eu estou explicando e quando eu estou lendo. Tá bom? Por isso tem que acompanhar o livro. Sim. Muito antes de os colonizadores chegarem aqui, os indígenas já produziam peças de cerâmicas. E esses objetos costumavam ser utilizados para armazenar. O que é armazenar? Para guardar alimentos. E eram parte fundamental do cotidiano doméstico da colônia, tá? Além disso, diversos alimentos consumidos pelos indígenas, como o milho, a mandioca, também passaram a fazer parte da alimentação dos colonos. Eles também começaram a comer esse tipo de alimentos que os indígenas também
utilizavam, tá bom? Esses alimentos eram parte do cotidiano dos indígenas e passou a fazer parte da alimentação desses colonos também, tá bom? E as cerâmicas que eles começaram a utilizar também esse artesanato, a cerâmica que os indígenas faziam, aqueles potes, eles começaram a utilizar também, para colocar os produtos, para colocar a alimentação, até para carregar a água, né, que eles carregavam lá daqueles poços, né, dos rios, que a gente comentou na página anterior, tá bom? E vamos continuar a leitura. O costume de tomar banho diariamente não era comum entre os portugueses, e sim entre os indígenas. Com o tempo, a sociedade colonial foi adquirindo esse costume de tomar banho. Os índios tomavam banho nos rios, né? As crianças, que nós falamos sobre os indígenas, nas aulas anteriores nós falamos sobre os indígenas, que as crianças gostavam de tomar banho nos rios. Esse costume aí sempre foi dos indígenas, que os colonos também começaram a ter esses costumes que os indígenas também têm, né? Agora, outra parte do texto. A rede era utilizada para dormir e para repousar, costume de origem indígena, feita de tecido e com estampas típicas dos povos nativos, né? Desses povos nativos aí. As redes estavam presentes em grande parte das residências. O costume de dormir em redes, que até hoje nós temos, é um costume do povo indígena, tá bom? E os portugueses, eles passaram a ter o hábito de tomar banho, que aprenderam com os indígenas, tá bom? E nós também não podemos esquecer também que nessa pandemia a gente sempre teve esse higiene, esse hábito de tomar banho, de lavar as mãos, escovar os dentes, mas agora a gente tem que ter esse cuidado redobrado, principalmente lavar as mãos, não é isso, crianças? Ter cuidado com a higiene do nosso corpo, do local. Muito bem, João Pedro, isso aí. Utilizar o álcool gel, a gente ter cuidado nosso corpo, não só com o nosso corpo, mas com o ambiente que a gente vive também, com o local. Isso, Miguel Jorge. Quem mais quer falar? Pedro, pode falar, Pedro. Hã? Agora tem gente mais lavando a mão do que tomando banho. Não, tem que fazer tudo isso. Todo tipo de higiene. Às vezes eu converso com a minha mãe, aí ela fala assim, as máscaras vão ser mais utilizadas do que as pulseiras e relógios. Isso. Agora, nesse momento, nós estamos precisando de ter muito cuidado, não é isso? A máscara virou moda. Isso. Agora, exatamente. Vamos à página 267. Todo dia a gente pode falar, tá bom? Sobre a pandemia, sobre os cuidados. Vamos lá. Só um minuto. 267. Pode falar, Alexandre. Quando espirrar, tem que colocar o braço também. Isso, né? Assim, olha, antebraço, não botar a mão. Tia, eu não entendo a utilidade de fazer isso, porque você espirra assim. Aí as pessoas falam que é pra fazer assim, o seu braço tá contaminado, contamina outra pessoa de novo. Mas assim, se no momento, por exemplo, eu tô aqui, se eu for espirrar, eu faço assim. Depois que eu sair daqui, eu vou então agora mesmo, eu tô com meu álcool gel, eu pego aqui, limpo, ou então se eu puder, levantar e ir lá lavar. Certo? Porque se você fizer assim na mão, eu, por exemplo, tô aqui, mexendo no computador, com o celular do lado, com o livro, aí vou passar para ali. Certo? Agora aqui, não vai passar, né? Porque eu não vou encostar ali. Você entendeu? Entendi. Isso. Agora, aqui no momento, eu não posso sair daqui se eu espirrar. Aí botar a mão assim, né? Eu não posso levantar daqui agora e lavar minhas mãos. Ou se eu tiver, por exemplo, se você estiver na rua, tá? Aí você não vai ter onde lavar suas mãos. Você vai fazer aqui, porque aqui você não vai encostar, você não vai botar de novo no seu rosto, você não vai botar em alguém, né? Você não vai colocar nos objetos que você está segurando, que você está utilizando no momento. Não é isso? Certo? Entendeu agora? Todos entenderam? Tá bom? Podemos passar para 267? Sim? Sim. Ô tia. Fala, meu amor. Pode falar. Pode Só falar. vai passar pro objeto se a gente fazer assim. Isso aí. Ué, mas é a dúvida do colega, né? Que pode ser a dúvida de todo mundo aí, ó. João com álcool gel,
Muito bem, o meu também está aqui do lado, que eu mostrei para vocês. O meu também está aqui. Caraca, A gente não tá rico. E lavar as mãos. Agora aqui ninguém está perto de torneira aí para lavar a mão agora, não precisa. Estamos na aula. Mas temos que ter... O meu tá aqui, tia. Muito bem, todo mundo equipado. Parabéns. Então vamos a 267. Tia, minha tia tem 3 álcool gel dentro de casa. Isso aí. Aqui eu. Vamos lá na atividade agora. Parabéns, estou vendo que todos vocês estão se cuidando. Agora vamos desligar o microfone e vamos ouvir. Obrigado, amores. Vocês são ótimos. Número 1. Observe a imagem a seguir e faça as atividades. Então, vamos fazer juntos? Olha só. A primeira imagem aí, letra A. Vila na entrada da Barra, na região de Salvador, na Bahia. Essa foto é em cerca de... Foto não, né? É desenho, tá? É desenho. É cerca de 1775. Naquela época não tinha foto, né? É um desenho. Agora sim temos foto. Tá vendo a letra A? Onde está mostrando isso? Gabriel Ludogero, aguarda um minuto. Letra B, olha só na letra B. Eu não vou falar tudo, porque senão a gente vai estar dando a resposta aí da questão. Depois nós vamos ver. Olhem a imagem da letra C. Agora, na letra A, está perguntando assim. Associe as letras com as funções de cada parte da vila. Cada parte da vila. Então, vamos ver aí. Eu vou ler e vocês não vão me dizer que letra é aí. Residências dos moradores da vila. Seria A, B ou C? Quem acha que é a letra A? Não? É a letra C. Letra C, muito bem. Então, a imagem da letra C aí são as residências dos moradores das vilas, as casas, tá? Das primeiras vilas que foram construídas no litoral, próximo ao mar aí. Segunda aí, que está de verde. Local de celebração de cerimônias religiosas. Qual é a imagem? A, B ou C? B. A letra A. B. Não, é a letra A. Tá bom? A resposta correta é a letra A. Letra A. Agora eu desligo o microfone. Boa tarde, Miguel e Arthur. Continuando. A terceira, né? Que foi a última letra aí que sobrou. Edificação fortificada para proteção da vila. Letra B. Agora, olha só, na letra A aí, que é o local de celebração de cerimônias religiosas, são as igrejas, não é isso? Certo? Concordam comigo? As igrejas. Tia, pode repetir, por favor? Posso sim, vou repetir agora, já estou até repetindo, ó. Ficou C, B e A. Desculpa, C, A e B. C, A, B. Então, agora eu vou explicar cada uma delas. Então, a letra A era a igreja, que a igreja era considerada uma das mais importantes construções das cidades coloniais, pois era o principal local onde... Vamos ouvir agora. Onde os moradores se reuniam, interagiam, não é isso? Que a gente vê, a igreja ela foi construída num ponto mais elevado da vila, num ponto mais alto da vila. Olha aí a vila. Olha onde a igreja foi construída. Olha a imagem mostrando. Tá vendo? A letra A. Certo? Que é o local de celebração de cerimônias religiosas. Se vocês ouvirem bem o que eu estou falando, vocês vão entender, olhando a imagem e ouvindo o que eu estou falando, tá bom? Se ficar falando junto comigo, vocês não vão entender. Então, na letra B, ela tem edificação fortificada para a proteção da vila. O que são essas edificações? Essas edificações eram os fortes que eles construíram aos redores das cidades. E esse forte era para guardar os armamentos que eles tinham na época, para a proteção da cidade, tá bom? Por isso, a necessidade de uma construção fortificada, onde eles guardavam as armas para proteger essas cidades, essas vilas. E a letra C é residência dos moradores das vilas, são as residências, as casas onde os moradores viviam, as casas simples e as casas das pessoas que tinham as melhores condições,
Tá bom? Alguma dúvida aí? Então ficou, ó, C, A e B. Fala, João Pedro. Nessa época, os ricos ficavam juntos com os pobres. Agora não. Não, eles não ficavam juntos, tá? Os pobres, os colonos que trabalhavam para eles. Tá bom? Assim, na igreja, eles se reuniam. Não, eu sei, mas eu tô falando na mesma vila. Ah, na mesma vila, sim. Mas os tipos de casas eram diferentes, né? Como você tá vendo aí, tem diferença. Certo? Foi Muita, né? isso que você quis dizer. Agora eu entendi. Tá bom? Ó, crianças, estamos terminando nossa aula, como eu falei para vocês, tá bom? Tem uma atividade, ó, as páginas de hoje foram, ó, para quem... Gabriel Ludogera, você quer falar alguma coisa? Hein, Gabriel? Você quer falar alguma coisa? Página 264 até 267, atividade de casa na plataforma. Sobre a aula, Oliver? Pode falar. Só um instantinho, Gabriel. Fala, Oliver. A gente fez esses deveres, só tem o dever de história na plataforma para fazer, até o de inglês, né? Isso, e o de inglês que a professora também vai passar para vocês, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa. Vocês, agora, vão fazer o seguinte, vocês vão, como o tio Gilbert falou, a aula de inglês